Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente. Vamos dar início, né, ao nosso segundo bimestre, aonde nós vamos aí adentrar, conhecer, viajar, mergulhar no universo da arte europeia, tá? Nesse segundo bimestre vocês vão conhecer as vanguardas europeias, certo? Como a etimologia da palavra já diz, as vanguardas são aqueles que estavam à sua frente, né? À frente de um tempo, à frente de um contexto histórico, tá bom? Além disso, vocês vão conhecer também, já de início, a arte barroca, tá? Seus procedimentos, suas técnicas, seu contexto histórico. No entanto, na arte barroca, nós teremos aí, né? Nós teremos 3 aulas, tá? Nesse primeiro momento, vocês vão ver a arte barroca europeia. Como eu já citei, vocês vão conhecer aí os seus conceitos, o seu contexto histórico e as suas técnicas, tá? Abordagem triangular. No segundo momento, vocês vão conhecer a arte barroca brasileira, tá bom? Quem foram os principais artistas, qual foi o conceito da arte barroca no Brasil no período colonial e qual a importância desse patrimônio cultural para nós brasileiros e para o mundo, tá bom? No terceiro momento, vocês vão conhecer e apresentar para vocês um cidadão brasileiro chamado Aleijadinho, né? E aí eu iria apresentar também para vocês a importância que é, na verdade, né, o Aleijadinho, a importância que ele tem para a nossa arte, para a nossa cultura e para o nosso contexto, né, diante do mundo em relação às artes visuais, tá bom? Então nós vamos dar início com a arte barroca na Europa. Deixa eu aumentar esse negócio. Então vamos lá. Só para contextualizar, né, porque alguns de vocês pulam os vídeos, depois me procuram lá no PV. Professor, eu não entendi o que é para fazer, tá? Então eu vou dizer o que você vai fazer agora no início e vou dizer o que você vai fazer também no final desta aula, tá bom? Essa aula vai ter no máximo 30 minutos. Tentarei, na verdade, né, ser o mais objetivo possível para que vocês compreendam e tenham tempo aí para a resolução de atividade. Então vamos lá. Vocês vão assistir, tá? Essa aula, essa videoaula. Além disso, vocês vão ler o material em PDF que eu vou disponibilizar no Classroom, ok? Após isso, vocês vão para a prática. Professor, vai ser pintura? Não, ainda não, no momento não, tá? Não se preocupe que nós teremos uma releitura, mas no momento nós vamos exercitar a história da arte para que vocês tenham gabarito, né? Na hora de responder as questões do Enem, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos ficar aí na história da arte com questões voltadas para o Enem, ok? Então, vamos lá. A arte barroca, ela desenvolveu-se no século XVII, período de grandes mudanças na Europa na Idade Moderna. Para melhor entender os acontecimentos daquele século, precisamos buscar a origem em seus fatos do século XVI, dos quais mais importantes foi a Reforma Protestante, que se iniciou na Alemanha e expandiu-se por muitos outros países. Então vamos lá. Século XVI na Alemanha, né, com a Reforma Protestante, liderada pelo Lutero, tá? Para quem não sabe o que é a Reforma Protestante ainda, ou porque pulou essa aula aí no 6º ano do ensino fundamental, ou porque ainda não viu ou reviu no ensino médio, a Reforma Protestante é uma reforma que aconteceu dentro da Igreja Apostólica Romana, ou seja, a Igreja Católica, ok? E que hoje, né, vocês conhecem como os vulgos, né, e vulgos crentes, tá? Os crentes, né, assim chamado. Mas não deixa de ser uma vertente do catolicismo, tá bom? Então, só para que vocês possam aí contextualizar. Então, o que aconteceu de fato? A Igreja Católica, devido à Reforma Protestante, ela estava perdendo os seus adeptos,
tá? Estava perdendo os seus adeptos, porque o movimento protestante ele foi muito grande, né? E estava conquistando adeptos. Um outro fator que vocês devem compreender, contextualizar, inclusive anotar aí no caderno de vocês, é que no século XV, no século XVI e no século XVII, a grande massa da Europa, a grande massa europeia, né, as pessoas comuns como eu e você, eram pessoas analfabetas, tá? Então, a educação era a partir da imagem. Por isso, a importância de compreender, conhecer os contextos das artes visuais inseridas nesses contextos históricos desses países, tá bom? Antes de fechar essa porta aqui pra mim, fecha, amor de Deus. Então vamos lá. Nesse período do século XVI, a pintura, a arquitetura e a escultura já manifestavam um novo estilo, como podemos observar em muitas obras, tá? Então, fazendo uma análise aqui bem rápida dessa pintura, nós temos aí uma dualidade entre bem e mal, tá? Uma dualidade entre bem e mal e uma separação de céu e terra. Essa era uma das características do barroco, tá? Só para contextualizar também, barroco vem do francês e significa rebruscado, não muito acabado, né? Algo como se fosse uma pérola sem muito acabamento, ok? Detalhe de um juízo final de Michelangelo, a pintura que nós acabamos de analisar por partes, tá? Pintura por Michelangelo entre 1536 e 1541 na Capela Sistina, perdão. Essa obra está entre as que melhor demonstram a preocupação da Igreja em fortalecer sua doutrina, as intensidades das expressões e o vigor das figuras fazem de Michelangelo, sem dúvida, o precursor do barroco. Vamos voltar. Uma outra característica do barroco é preciso que vocês anotem, tá? Antes do barroco nós tínhamos ali o Renascimento, né? Então no Renascimento o que prevalecia era a razão, a racionalidade. O homem era o construtor divino, o homem no Renascimento era quem deu origem a Deus, né? Para ir contra esse pensamento, né, na Europa, a Igreja Católica, ela contratou artistas que dominavam as técnicas de perspectivas, as técnicas de tinta, composição de material, elementos, luzes, sombra, ponto, enfim, todos os elementos básicos da linguagem visual, né? Artistas famosos como Michelangelo, Caravaggio, certo? E eles solicitavam imagens que trouxessem emoções, né? Para trazer aqueles adeptos que, digamos assim, abrindo aqui uma aspa, fugiram do catolicismo e entraram ali no protestantismo, tá? Então, para reaver esses adeptos, eles solicitaram aos artistas que fizessem, idealizassem imagens que trouxessem emoção. Eu diria que eu me arriscaria a dizer, inclusive, que isso era uma forma midiática, ou a primeira mídia, né, imagética aí, de manipulação de massa, tá? Então, uma das características também do barroco é a emoção, que vai contra a razão do Renascimento ou do movimento renascentista anteriormente, tá? É importante também colocar que, como o próprio barroco já diz, né, que é algo não muito bem acabado, né, entre aspas, porque para mim é perfeito, é que os corpos idealizados no barroco, eles não tinham um certo nível, né, de acabamento que o Renascimento tinha, né, como era uma regra, uma lei, digamos assim, do Renascimento, utilizar a Lei Áurea, viajei agora, a lei de ouro, né, que é o número pi, que é uma regra que os artistas utilizam para dar simetria à sua pintura, tá? Então aqui tu vai encontrar simetria sim,
tu vai encontrar, geralmente no barroco, tu vai encontrar elementos de dualidade de um lado para o outro, de cima para baixo, uma dualidade de bem e mal e uma dualidade de claro e escuro, tá bom? Origem e características gerais do barroco. Se vocês não quiserem anotar, printem essa tela, tá bom? A arte barroca originou-se na Itália. Logo se espalhou por países da Europa e chegou à América. Porém, apresentou características bastante distintas nos vários países. E aí, como eu falei para vocês, na próxima aula a gente vai ver quais são essas características do barroco aqui no Brasil, tá bom? Onde nós temos aí, dentre muitos artistas, o principal, que é o Aleijadinho. O barroco italiano, do início do século XVII, por exemplo, difere muito do barroco holandês, da mesma época. Ainda assim, há aspectos comuns às obras desse período. O predomínio da emoção e não da razão, que prevaleceu no Renascimento, o que eu acabei de falar, compartilhar com vocês, né? O acentuado contraste entre... Isso aqui é contraste, tá, gente? É um errinho aqui básico. O acentuado contraste entre os tons claros e escuros, que intensificam a expressão dos sentimentos. Os temas são variados, religiosos, mitológicos e na forma de retratos ou autobiografias, como Caravaggio utilizava. Mas é importante que vocês também anotem que a principal característica desses três, mitológico, religioso e autorretrato, é a religiosa, tá? O barroco ele surgiu numa proposta da Igreja Católica para os artistas de trazer emoção dentro das imagens idealizadas para conquistar, ou melhor, reconquistar o fiel, ok? A reforma e a contra-reforma. A reforma protestante, movimento de contestação à doutrina da Igreja Católica, teve como principal líder o alemão Martinho Lutero. Apesar de ter sido um movimento religioso, provocou mudanças em outros setores da cultura europeia. Favoreceu, por exemplo, a formação dos estados nacionais, ao propor que cada nação se liberasse do poder do Papa. Por aí vocês viram, né? A descentralização religiosa, tá? Para que vocês também compreendam, existe um pensador chamado Agamben, que, segundo ele, a sociedade ela é formada por 3 colunas principais: Estado, cultura e religião. E, segundo ele também, quando uma dessas colunas entra em desequilíbrio, tá? Ou seja, eles têm que governar de forma democrática, sem poder absoluto. Isso hoje, tá? Um pensamento contemporâneo. Então, para ele, quando uma dessas colunas entram em calamidade ou entram em descontrole, o que acontece, por exemplo, é falta de democracia, é um Estado antidemocrático e por aí vai, ok? Então vamos às pinturas, né? Depois a gente vai para a arquitetura. A pintura. Os pintores italianos Caravaggio, Tintoretto e Andrea Pozzo estão entre os mais representativos do barroco. E aí eu vou trazer também uma curiosidade, tá? Referência do Caravaggio, que eu tenho um certo apreço por ele. Anotem, tá? Características da pintura barroca: grande realismo e interesse pelo movimento e emoção. O que diverge aí, por exemplo, da arte renascentista, onde a principal característica era a simetria. E a emoção você raramente via. Você vê emoção nas pinturas renascentistas, mas no período de transição, do Renascimento para o Barroco, tá? Então vamos lá. Sombras projetadas. Como há uma dualidade nas pinturas, já mostro para vocês. Como há uma dualidade nas pinturas, entre claro, escuro, bem e mal, as sombras, o elemento sombra, né? Ou melhor, luz e sombra, os dois elementos luz e sombras, vocês sempre vão encontrar nas composições das
do Barroco, certo? Perspectiva. Vocês vão encontrar perspectiva, principalmente nos tetos das capelas, como por exemplo da Capela Sistina. Eu vou mostrar também mais adiante para vocês compreenderem do que eu estou falando. Os meninos de desenho, né, do curso de desenho já sabem do que eu estou falando, mas os demais acredito que ainda não. Pelo menos a maioria. Composição em diagonal, tá? Como eu já falei para vocês, né? É uma dualidade entre bem e mal. E sempre, por uma questão óbvia e de manipulação, o mal, o bem sempre em cima e o mal sempre embaixo, tá? Acentuado contrastes de claro e escuro, né? Que daí a questão das sombras projetadas. Os temas mitológicos e religiosos, mas principalmente os religiosos, ok? Então nós chegamos aqui ao nosso primeiro artista, certo? Que é o Caravaggio. O artista não se interessava pela beleza clássica, a dos deuses da mitologia grega, ou dos membros da aristocracia, que tanto encantou os artistas do Renascimento. Para ele, não havia ligação entre beleza e aristocracia. E seus modelos eram vendedores, músicos, ambulantes, ciganos, enfim, gente do povo. E aí tem um detalhe. Dentre eles, prostitutas, bêbados e ladrões. Exatamente. O Caravaggio, ele vivia... Só uma curiosidade, voltando aqui, tá, gente? Caravaggio é a região aonde, na verdade, esse artista nasceu. O seu nome é Michelangelo, mas não estamos falando aqui do Michelangelo que pintou a Capela Sistina, não, tá? É um outro Michelangelo. E aí, por ele ter nascido numa região chamada Caravaggio, na Itália, ele ficou conhecido como Caravaggio, tá? Então, vamos lá. O Caravaggio, ele tinha uma vida boêmia. Uma vida muito boêmia, uma vida muito, digamos assim, fora dos contextos éticos para aquela época, tá? 1573, 1610. O que isso significa? Isso significa que ele vivia literalmente nos bares, nos prostíbulos e nas ruas, na vida boêmia da cidade, tá? No entanto, ele tinha altos contatos, bons contatos, na verdade, né? Ele era amiguíssimo do Papa, as más línguas, né? Inclusive diz que ele era um dos amantes do Papa vigente da época, tá? Ele tinha amizade com o rei na época, e isso o colocou numa situação de privilégio, tá? Ou seja, quando a Igreja Católica queria contratar alguém que dominasse muito bem os elementos da linguagem visual para a composição de uma imagem, que trouxesse os personagens da Bíblia para resgatar aquelas pessoas que eram católicas e estavam indo para o protestantismo, contratavam o Caravaggio, certo? O modo como a luz é trabalhada na pintura de Caravaggio é tão fundamental em sua obra que ele é considerado um importante pintor da luz, como você pode ver no quadro Vocação de São Mateus. Detalhe, tá, gente? O quadro de São Mateus, Invocação de São Mateus, este quadro, tá? Aqui na diagonal nós temos aqui uma dualidade de luz e sombra, certo? Esses personagens que representam aí personagens bíblicos, na verdade, né, foram retratados da vida real, da vida boêmia do Caravaggio. É óbvio que as pessoas, a massa, né, não sabia disso. Alguns até hoje ainda também não sabem disso, tá? Mas nós temos os livros de história e os pesquisadores para desvendar isso. Vocação de São Mateus, observe como a luz que ilumina a cena vem da janela, que está no fundo, como seria natural. Essa luz dirige a atenção do observador para o grupo sentado em torno da mesa. O contraste de luz e sombra valoriza a pintura, pois os corpos ganham volume. Vejam como parecem esculturas e não desenhos. Vamos voltar para fazer uma análise rápida, né?
O Caravaggio, ele é muito utilizado, além das artes visuais, na academia, nas artes plásticas, ele também é utilizado nos cursos de teatro, tá? Por quê? Porque em pleno século XVI, perdão, o Caravaggio ele fazia ilustrações que eu não sei se vocês já perceberam, mas essa ilustração aqui em si, ela lembra muito uma cena de palco de teatro hoje, uma cena de época, né? Onde no palco do teatro você utiliza a luz focando nos personagens, tá? Focando nos personagens, e tem toda uma questão de cinematográfica, né, plástica ali para dar destaque a determinados personagens. Aqui o Caravaggio utilizava a luz, o elemento luz, para dar volume aos personagens. Como eu falei para vocês na aula de elementos básicos da linguagem visual, o elemento luz, o elemento sombra, ele dá volume, então dá a impressão de 3D, né? Ou seja, ele dominava isso muito bem, certo? Tintoretto nasceu em 1515 e morreu em 1549. A expressividade do corpo, ou melhor, no corpo. A sua extensa produção artística tem dois aspectos marcantes. O corpo mais expressivo que o rosto, a intensidade da luz e da cor. Para ele, o quadro devia ser visto inicialmente em seu conjunto e só depois percebido em seus detalhes. Isso é maravilhoso. Gente, só voltando aqui uma curiosidade do Caravaggio, tá? O Caravaggio, isso aqui é uma curiosidade mesmo, tá? Está nos livros de história, mas não faz parte diretamente da arte, né? De seus elementos, mas faz parte da história da arte. O Caravaggio, ele, por ter uma vida boêmia, ele acabou mexendo aí, ele tinha relacionamento com homens, com mulheres, e acabou mexendo com a mulher de um burguês italiano. E o rapaz, para resgatar sua moral, marcou um confronto de vida e morte com o Caravaggio. O Caravaggio acabou perfurando esse cidadão italiano, que era, além de conhecido, assim como o Caravaggio, era mais protegido ainda pela monarquia. E o que aconteceu é que esse cidadão morreu e o Caravaggio ficou com sua cabeça a prêmio, tá? O Caravaggio, na fuga da Itália para um outro país, ele acabou colocando mais de 3.000 telas em um barco. Nessa fuga, ele, desesperado, com os guardas reais atrás dele, o que aconteceu é que ele não entrou nessa nau, nesse barco, e ele acabou perdendo essas pouco mais de 3.000 obras. E essas obras, elas estão perdidas aí pelo mundo, não se sabe onde está boa parte dela, tá? E é uma curiosidade interessante, né? Porque o cara tinha uma verdadeira fortuna. Ele é um dos poucos artistas que em vida já era rico, famoso, através das suas obras. Porque geralmente o artista precisa... Pelo menos é o que a história conta, né? Ele morre e só depois fica famoso, tá? Caravaggio foi um dos poucos na história da arte. Cristo em casa de Marta e Maria. Note em primeiro plano a mulher de vestido azul e manto vermelho. Um pouco mais atrás estão Cristo e uma outra mulher, de vestido preto com detalhes claros. Essas três figuras refletem uma luz intensa, enquanto as que se encontram em segundo plano estão envolvidas em sombra e pouco iluminadas. Depois de apreender o conjunto de cena, nossos olhos começam a deter-se nos detalhes das vestes do cenário que compõe o ambiente da casa. Estamos falando dessa pintura, tá? Do Tintoretto. Vamos fazer aqui uma comparação. Observem que aqui, no nome mais expressivo do barroco europeu, que é o Caravaggio, nós temos uma guerra entre luz e sombra, né? Na diagonal, tá?
Aqui, em relação ao bem e o mal, a luz representa o bem, os personagens, o mal. E assim para esse jogo nas composições barrocas. Há também a questão da expressividade, né, dos personagens. Tá? Enquanto tem um ali muito concentrado, não consigo observar o que ele faz de fato. Nós temos aqui um anunciando, né? São Mateus, anunciando São Mateus, e os outros atentos, né? Com os olhos vidrados em São Mateus. Já aqui no Tintoretto, vocês podem observar que a luz, ela ilumina todos os ambientes, né? Desde o primeiro plano, tá? Vamos novamente. É preciso fazer análise de imagens, de pinturas, para que vocês se habituem e se acostumem, tá? Aqui no primeiro plano nós temos o céu azul, iluminadíssimo na verdade, né? Nós temos em segundo plano árvores e algumas senhoras. Em terceiro plano nós temos aqui a parede do recinto, com uma moça atiçando fogo, acabei esquecendo como se chama, né? Esse equipamento aqui. Em quarto plano, nós temos Marta, Maria e alguns outros personagens, tá? Dentre eles, Jesus Cristo, né? Observem que o Tintoretto, ele, diferente do Caravaggio, utiliza luz e sombra, né? Há, por exemplo, aqui planos, espaços que não enxergamos, mas sabemos que, geralmente, na realidade, quando algo é encandeado, ou seja, quando algo é iluminado na escuridão, é assim que funciona. O Tintoretto não, ele dava ali iluminação e ele tinha a sua justificativa, né? Ó. Para ele, um quadro devia ser visto inicialmente em seu conjunto e só depois percebidos os detalhes, né? Como aqui você consegue enxergar todo o quadro em sua dimensão, incluindo todos os planos, primeiro, segundo, terceiro e quarto plano. Depois a gente vai fazendo uma análise dos detalhes, ó, que ele dominava super bem, por exemplo, a textura, né? Textura de tecido, textura de carne, textura de cabelo, não dominava como o Caravaggio, mas tinha seu domínio, tá? E o Andrea Pozzo nasceu lá em 1642, faleceu em 1709, a Abertura para o Céu. A pintura barroca desenvolveu-se também no teto de igrejas e palácios, embora com finalidade predominantemente decorativa. Apresenta algumas obras em que a perspectiva é trabalhada de forma audaciosa. É o caso do afresco, A Glória de Santo Inácio de Andrea Pozzo. Para quem não sabe o que é afresco, né? Ou para quem pulou no vídeo ou não percebeu, é uma técnica milenar desenvolvida aí pelos egípcios, tá? Onde ele coloca ali a tinta ainda na parede, na argila ou no cimento molhado. E aí, de acordo com o período que a parede molhada leva para secar, leva também, vai secando junto aí com a tinta. Por isso se chama ar fresco, tá? Isso aqui, ó, essa magnificância de idealização de pintura foi feita em um ar fresco, ou seja, enquanto o gesso, ou acredito que é gesso, tá? Esse aqui, na capela, se não for gesso, deve ser argila. Estava molhada, o artista ia lá construindo, idealizando. Aqui, como, né, tem as características muito fortes do barroco, né? Nós temos aqui as emoções. Para cada canto da tela que você for avaliar, por exemplo, porque a imagem aqui também não tem tanta qualidade dos pixels, tá, gente? Mas para cada tela aqui que você for analisar, para cada ponto da tela que você for analisar,
você vai ver um jogo de emoção. Isso aqui nas artes visuais tem um nome, tá? Deixa eu diminuir aqui, só um minutinho. Essa alegoria, né? Nas artes visuais é uma alegoria, tá? Então aqui nós temos, né, as características: luz, sombra, bem e mal, tá? Bem e mal representado, perspectiva, que dá uma ilusão de óptica, por exemplo. É óbvio que aqui não tem colunas, mas o artista, como dominava a perspectiva, os meninos do desenho devem saber do que se trata já, pois estão aí entrando no segundo semestre, né? A perspectiva é uma técnica do desenho, das artes visuais, onde você utiliza um jogo de linhas com um ponto, né, com uma linha aqui imaginária. É óbvio que no início do desenho o artista ele fez uma linha imaginária aqui, ó, ou várias, na verdade, né? Ó, aqui tem um ponto de fuga, vários pontos de fuga. E aí ele vai traçando linhas para deixar as colunas, por exemplo, em perspectiva, da ilusão que realmente nós temos colunas aqui, ó, subindo aos céus, né? Certo? Então aqui nessa imagem nós temos vários pontos de perspectivas, além de uma linha imaginária que corta todo o horizonte aí da tela, ok? E aí nós temos as emoções, diversas emoções, né? Nós temos aqui cidadãos, nós temos aqui animais, nós temos aqui anjos, certo? A glória de Santo Inácio. Este afresco foi pintado no teto da igreja de Santo Inácio em Roma. Ele impressiona pelo número de figuras e pela ilusão, criada aí pela perspectiva, de que as paredes e as colunas da igreja continuam no teto. Este parece ainda abrir-se no alto, de onde santos e anjos convidam os fiéis a irem para o céu. Agora imaginem vocês, né? Imagine você, analfabeto, no século XVI, onde a maioria dos livros, incluindo por uma questão óbvia, né, de domínio de massa, eram proibidos, né? Imagine aí você, que acredita em céu, que acredita em inferno, e que no meio de um processo de transição do catolicismo para o protestantismo, ou seja, numa guerra religiosa, digamos assim, né? Passiva, mas uma guerra. A igreja utilizava essa mídia, essas imagens para trazer os seus devotos, tá? E funcionou, certo? E funcionou. Até hoje funciona, imagine naquela época, né? Vamos lá. E aí a gente entra agora na escultura. A escultura levou ao máximo as produções do barroco, um exemplo, é a obra do escultor italiano Bernini. Bernini, gente, para quem não sabe, é o principal nome da escultura barroca europeia, tá? Que fez esculturas retratando fielmente o homem em emoção e movimento. Então vamos voltar lá atrás. Características do barroco: dualidade entre bem e mal, luz e sombra, emoções, né? E principalmente divergente com o Renascimento, tá? Ia de contra o Renascimento. No Renascimento nós tínhamos o homem como centro do universo, né? Inclusive acreditando-se que ele criou Deus. No Barroco esses valores eles mudaram, tá? O homem sai do centro do universo e volta Deus para o centro do universo. Nos gestos e no rosto das figuras representadas, as esculturas barrocas exprimem emoções, alegria, dor, sofrimento. Por vezes, um grupo de escultura compõe uma cena dramática. As formas sugerem movimento e apresentam efeitos decorativos. Predominam linhas curvas, drapeados das vestes e tons dourados. Principal escultor, nós temos aí, como já falei, o Bernini. Algumas de suas obras serviam de elementos decorativos nas igrejas, como, por exemplo, o baldaquino e a caldeira de São Pedro, ambos da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Vocês devem ter percebido, acredito eu, que todas essas obras, sejam esculturas ou pintura, elas têm aí como característica principal, das três lá, né, que eu citei no início, a questão religiosa.
certo? Porque foi o início dessa ideia. O ideal do barroco era o quê? Por uma questão religiosa, resgatar os seus fiéis que estavam partindo aí para uma vertente católica, que é o protestantismo. Hoje conhecido aí como os protestantes, os crentes, enfim. Olha só isso, gente. Deixa eu diminuir aqui, tá? Em 110. Olhem só essa imagem. Olhem só os detalhes dessa imagem. Êxtase de Santa Teresa de Bernini. Olhem só essas imagens. Essas emoções. E detalhe, tá? Isso aqui é mármore. Mármore Carrara, um mármore muito raro, muito duro, diga-se de passagem. Isso aqui já foi um bloco de mármore. Bernini, ele simplesmente olhava para o bloco e já imaginava na sua cabeça o que ele ia construir, ou dar vida, ou tirar, ou lapidar daquele bloco de mármore, tá? É óbvio que ele fazia os seus desenhos, os seus esboços, mas ele, segundo ele, já tinha na cabeça o que iria brotar, né, daquele mármore. E aí, olha só isso aqui, a textura de tecido. Tu sabe, tu não tem noção da dureza do mármore Carrara. E ele dava, esculpido a Carrara, né? Ele dava textura de tecido. Além disso, ele trazia emoção. Vejam só, Santa Teresa sentindo êxtase, né? Pela anunciação ali do anjo, enfim, a presença do anjo. Olha só as imagens, as emoções. Isso tudo esculpido a partir de um bloco gigantesco de mármore Carrara. Êxtase de Santa Teresa de Bernini, essa obra procura despertar a emoção religiosa de quem a observa. Com intensa dramaticidade, reproduz o momento em que Santa Teresa é visitada por um anjo, que lhe fere várias vezes o peito com uma flecha. O artista parece registrar o momento em que o anjo está prestes a deferir mais um golpe. Segundo a crença religiosa da época, suportar dor ou um sofrimento era meio que se aproximar de Deus. Repare no trabalho do escultor para representar os drapejos, né, as vestes, ou seja, aquela textura, né, que eu falei para vocês de tecido, né? Você vê aqui as dobras, o movimento, né? Você vê as linhas, o elemento linha na escultura aqui, como vocês bem sabem já, ele traz um movimento, né? E ele colocou isso aqui muito bem, certo? Esse material ele vai ficar disponível no nosso Classroom, tá? E aí vocês podem consultar. Vocês podem consultar todo esse material, inclusive fazer análise de obras. Velázquez, Rembrandt. Certo? O que eu irei pedir para vocês como prática, tá? Você vai anexar aqui lá no Classroom, aqui no Classroom é ótimo, né? Enfim, aqui no Classroom, você vai anexar uma imagem de uma pintura barroca europeia, tá, gente? Não confunda, uma pintura barroca europeia. Você vai descrever quem é o artista, você vai descrever quais são as características dessa obra. Anotem, tá? Então vamos lá. Você vai anexar uma imagem de uma pintura barroca europeia, não confundam, europeia, aí pode ser alemã, pode ser italiana, tá? Enfim, sendo europeia, você vai colocar o nome do artista, as características dessa pintura,
Quando eu digo características, você vai descrever o ano da pintura, o nome do autor, do que se trata essa pintura. Provavelmente vai ser uma pintura, uma idealização de uma passagem bíblica, mas aí você vai colocar lá nas descrições, tá? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Essa não vale, tá? Essa aqui do Caravaggio, né? Essa do Caravaggio, nós temos quem? Vocação de São Mateus, né? Pronto. Essa aqui não vale, tá? Então você vai colocar lá, obra Vocação de São Mateus, artista Caravaggio. Você vai colocar o ano, é importante que você coloque o ano, tá? E aí você vai fazer uma descrição, um pequeno texto, né, descritivo. Você vai colocar, olha, nessa tela ela se refere a uma passagem bíblica se você souber, tudo bem, senão não tem problema. Uma passagem bíblica, eu consigo observar no primeiro plano uma janela sendo iluminada. Essa janela está sendo iluminada por uma luz que entra na diagonal, da direita para a esquerda. É possível encontrar, além de São Mateus, né, sendo anunciado pelo cidadão, outros 5 cidadãos sentados a uma mesa, onde eles vestem, né, roupas, contextualizando aí, né, roupas, se eu não me engano, isso aqui é da corte, né, da corte real italiana. E aí você vai descrevendo, até o seu texto ter 7 linhas no mínimo, tá bom? Feito isso, você vai anexar a sua imagem, o seu texto, aqui no Classroom. E aí eu vou colocar nota, fazer as anotações, certo? E é isso, gente. A nossa aula ela se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Barroco europeu. Como eu já falei, na próxima aula vocês vão conhecer o Barroco brasileiro e, dando seguida, o Aleijadinho e suas principais obras, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês e até mais.